E aí, gente, vamos fazer a correção da provinha de vocês, pra vocês irem preparados para essa. Primeira questão, era uma questão de lei dos cossenos. Um túnel corta uma montanha em linha reta do ponto A ao ponto B, medindo 8 km. Então, a gente viu aqui que do ponto A ao ponto B mede 8 km. Vamos colocar aqui 8 km. Um alpinista decidiu escalar essa montanha pelo lado mais inclinado, indo do ponto A até o ponto C. Então, aqui que ele veio escalar aqui. E aí ele andou, essa subida teve inclinação de 60 graus e ele andou 3 km. Na descida, ele fez o caminho de C até B. Supondo que os caminhos percorridos foram em linha reta, é correto afirmar que a distância entre C e B, vamos chamar de x. Reparem que eu tenho um lado, quero saber o oposto ao ângulo e tenho os outros dois lados, então eu posso usar a lei dos cossenos. Então eu falo que x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 3 ao quadrado, menos 2 vezes 8 vezes 3 vezes cosseno de 60, correto? O cosseno de 60 pela tabelinha a gente vai ver que é meio, né? Montem a tabelinha aí, vocês vão ver que é meio. Então, x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado dá 64, 3 ao quadrado dá 9, e aí vamos substituir pelo cosseno aqui. Dá para cortar esse 2 com esse 2, porque entre esses cortes aqui não tem nenhuma soma nos impedindo, é tudo multiplicação, né? Então, a gente pode cortar o 2 que está em cima com o 2 que está embaixo. E aí, x ao quadrado vai ficar 64 mais 9 menos 8 vezes 3, que é 24, ok? Então, se a gente fizer a conta 64 mais 9 menos 24, a gente vai chegar que x ao quadrado é 49. A gente está falando de distância. Se a gente está falando de distância, é porque precisamos só os valores positivos. Então, isso daqui daria 7 ou menos 7, então a gente vai usar só o 7, porque estamos falando de distância. Letra B. A questão 2 foi a questão mais polêmica, né? Muita gente veio reclamar comigo, falou que não fez sentido essa questão. Mas, ó, vou explicar aqui para vocês. Um relógio circular usual, quando a hora observada é 6h20, que está marcada aí no relógio, a medida em graus do menor ângulo entre o ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos, agora que eu vi que o ponteiro está escrito errado, gente, desculpa, mas deu para entender, né? O ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos é... Gente, olha só. O ponteiro dos minutos, ele realmente anda 6 graus por minuto. Vocês pegaram 360 e dividiram por 30, por 60, certo? Desculpa, por 60, que tem 60 minutos. E aí ele anda 6 graus por minuto, perfeito. Mas isso é o ponteiro dos minutos, não é o ponteiro das horas. É o maior deles. O ponteiro das horas não anda 6 graus por minuto. Se ele andasse 6 graus por minuto, ele ia andar 30 graus em 5 minutos. Então, reparem que em 5 minutos ele ia sair daqui e ia estar lá no 7, marcando 7 horas. Isso não faz sentido. O ponteiro das horas, ele anda mais devagar, porque ele demora 1 hora para percorrer 30 graus. Beleza? Então, é 1 hora para percorrer 30 graus, porque em 1 hora ele sai daqui do 6 para chegar aqui no 7. O ponteiro grande, em 1 hora, sai do 4 e volta para o 4. Então, o ponteiro das horas, ele anda de forma diferente. Ele não anda 6 graus por minuto, tá? Então, aqui o desenho tá um pouco ruim, mas se vocês repararem, ele não tá batendo exatamente. Ele tá batendo um pouquinho antes ali daquele pontinho, beleza? Então, vamos analisar essa situação agora que eu expliquei para vocês que o ponteiro das horas não anda igual o ponteiro dos minutos. Primeiro, eu sei que a distância entre cada número aqui tem que ser 30 graus. Por que eu sei isso? Porque eu peguei 360, que é o total de graus de um relógio, e dividi por 12, né? Porque são 12 horas, então tem 12 desses espaços, certo? 360 dividido por 12 dá 30, aí perfeito. Então, 360 por 12, 30 graus. Então, com isso, eu consigo ter certeza que aqui, esse grau verde, esses 2 graus verdes que eu marquei aqui, cada um vale 30 graus. Graus, gente, graus. Então, vale 30 aqui, vale 30 aqui. Mas aí, esse valor em vermelho aqui, eu não posso falar que é 2 vezes 6 graus, porque agora
Quem andou esse valor aqui foi o ponteiro das horas. Então, eu tenho que descobrir quantas que o ponteiro da hora anda. Mas reparem que em uma hora, não, 1 grau, em uma hora, o ponteiro das horas anda 5 graus. Oh, meu Deus, em uma hora o ponteiro das horas anda 30 graus, né? Porque de uma hora ele vai para um número até no outro, e a gente já viu que isso daqui é 30 graus. Se uma hora ele anda 30 graus, quanto tempo ele demorou aqui? É 20 minutos. Então, quantos graus ele anda em 20 minutos? Uma hora a gente tem 60 minutos. Então, em 60 minutos, ele anda 30 graus. Em 20 minutos, ele anda x graus. Aqui eu dividi por 3, então aqui é só dividir por 3 também. Esse x vai ser 10 graus. Ele vai andar 10 graus em 20 minutos. Então, esse valorzinho vermelho aqui é 10 graus. O total desses graus aqui, então, vai ser 30 mais 30 mais 10, que dá 60 mais 10, que dá 70 graus. Então, gente, atenção a esse tipo de problema. E, principalmente problema de relógio, fiquem atentos a qual ponteiro que vocês estão olhando. O ponteiro das horas anda diferente do ponteiro dos minutos, tá bom? Questão 3. Os valores reais de alfa e beta são tais que a tangente de alfa é 6 e alfa mais beta é 45. Então, o valor de tangente de beta é... Algumas pessoas fizeram de outros jeitos essa questão. A maioria eu achei um jeito muito bom que vocês fizeram, gostei bastante. Mas o melhor jeito que eu encontrei de fazer é pensando em soma de arcos para tangente. Se A mais B é 45, se alfa mais beta é 45, a tangente de alfa mais beta é igual a tangente de 45, né? Porque se alfa mais beta é 45, é só substituir aqui dentro por 45. Só que a tangente tem a formulazinha da tangente, né? A tangente de alfa mais beta é a tangente de alfa mais a tangente de beta sobre 1 menos a tangente de alfa vezes a tangente de beta. Correto? Então, vamos substituir o que a gente tem? A gente tem que tangente de alfa mais beta é a mesma coisa que tangente de 45. A tangente de alfa, ela foi dada e ela é 6, né? Então, a tangente de alfa é 6. A tangente de beta, a gente não sabe, mas a gente quer encontrar ela, então vou escrever tangente de beta. Aqui embaixo, a tangente de alfa foi dada, que é 6, e a tangente de beta é o que a gente quer descobrir. Ok? A gente sabe quem é a tangente de 45? A gente sabe, tá naquela fórmula, naquela tabelinha, né? E se não lembrar da tabelinha para tangente, é só lembrar que tangente é seno sobre cosseno. E nós temos o 45 na nossa tabelinha, então a gente sabe seno, cosseno e tangente de 45. Tangente de 45 é 1, ok? Então, aqui vai ficar que 1 é igual a 6 mais tangente de beta sobre 1 menos 6 vezes tangente de beta. Teve gente que parou aqui, não soube desenvolver isso daqui. Gente, olha só. Isso daqui é uma equação de primeiro grau normal. Normal não, simples, né? Fracionária, na verdade. Isso tudo aqui está dividindo. Então, eu posso fazer o quê? Multiplicar os dois lados por isso. Ou, de linguagem mais tranquila, passar isso para lá multiplicando. Então, vai ficar uma vez isso que está aqui embaixo. Então, vai ficar 1 menos 6 tangente de beta é igual a 6 mais tangente de beta. Ok? Agora, eu pego tangente de beta e coloco do mesmo lado. E pego os valores sem tangente de beta e coloco no mesmo lado também. O 6 vem para cá como menos, então fica 1 menos 6, que dá menos 5. O 6 tangente de beta vai para lá como mais, fica tangente de beta mais 6 tangente de beta, que fica 7 tangente de beta. Agora, eu vou isolar o tangente de beta, que é o que eu quero descobrir. Então, a tangente de beta, o 7 está multiplicando, então vai dividir. Fica menos 5 sobre 7. Letra E. Ok? Gente, essa aqui a gente vai fazer uma pequena análise delas, né? Para número 1, tem seno de x mais cosseno de x ao quadrado. Reparem que isso é um produto notável, né? É a mais b ao quadrado. Então, é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, seno de x mais cosseno de x ao quadrado é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo,
mais o quadrado do segundo. Ah, Luísa, não lembro disso não. Tudo bem, abre chuveirinho, faz a distributiva, ó, abre os parênteses, faz o chuveirinho, que é a distributiva, e aí você acha esses valores. Reparem que seno de x mais cosseno de x é 1. Então, ele tem uma soma de seno de x mais cosseno de x. Então, isso daí dá 1 mais 2 vezes seno x cosseno x. Só que o que é 2 vezes seno x cosseno x? Reparem que seno de 2x é a mesma coisa que seno de x mais x. Aplicando daquela musiquinha lá, né, que eu mostrei para vocês, Minha Terra Tem Palmeira Onde Canta o Sabiá, seno A, que é x, cosseno B, que é x também, seno B, que é x, cosseno A, que é x também, dá seno vezes cosseno mais seno vezes cosseno, que nada mais é que 2 vezes seno cosseno de x. Então, a gente pode ainda reescrever essa segunda parte como seno de 2x. Então, isso dá 1 mais seno de 2x. Que, reparem que é exatamente o que está do outro lado. Então, a questão 1 está correta. Vamos analisar a questão 2. Tangente mais cotangente. Isso é igual a secante vezes cossecante. Então, vamos analisar. A tangente é seno de x sobre cosseno de x. A cotangente é cosseno de x sobre seno de x. Quando eu faço a soma dessa fração, o MMC entre cosseno e seno é o cosseno e o seno. Cosseno de x, seno de x. Cosseno de x, seno de x, dividido por cosseno, sobra o seno, que multiplicado pelo seno, dá seno ao quadrado de x. Cosseno de x vezes seno de x, dividido por seno de x, sobra o cosseno, que multiplicado pelo cosseno, dá cosseno ao quadrado de x. Reparem que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é 1, então lá em cima dá 1 sobre cosseno x, seno x. Agora, se eu mexer do outro ladinho lá, o que eu vou ter? Mexendo do outro lado, eu vou ter que secante é 1 sobre cosseno de x, cossecante é 1 sobre seno de x. Fazendo essa multiplicação de fração, 1 vezes 1 dá 1, e cosseno de x vezes seno de x dá cosseno de x, seno de x. E aí, reparem que a gente achou o mesmo valor nos dois, então um é realmente igual ao outro, com isso a 2 está certinha também. Vamos fazer uma análise na 3 agora. Tangente de x é seno de x sobre cosseno de x. Cossecante é 1 sobre seno de x. Se a gente fazer MMC aqui, seno de x, cosseno de x vai ser o nosso MMC. Cosseno de x, seno de x. Isso dividido por cosseno, sobra o seno, vezes o seno, dá seno ao quadrado de x. E isso dividido pelo seno sobre o cosseno. Então, menos, isso vezes 1, né? Menos cosseno de x. Se a gente mexer do outro lado, aqui a gente tem coisas que dá pra gente substituir aqui. Só que, se eu mexer do outro lado, reparem que vai dar simplesmente 2 vezes a tangente de x, que é 2 vezes seno de x, cosseno de x. Isso daqui a gente não vai conseguir fazer chegar aqui, né? A gente pode substituir algumas coisas aqui, mas nada disso vai chegar um no outro. Então, a 3 não está certa. Logo, seria a letra A, apenas 1 e 2. Beleza? Questão 5 era sobre máxima, né? Eu avisei vocês que ia cair uma questão de máxima na prova. Se a temperatura T em graus Celsius de uma cidade durante o dia é dada por aproximadamente pela função T do tempo, né? T de T, é 5 mais 16 seno de πt sobre 28. O T está entre 0 e 18. Então, a temperatura máxima ocorre às. O seno está no círculo trigonométrico. O máximo valor que o seno consegue chegar, o seno aqui está em pé, é o valor 1. Onde que é esse valor 1? É quando o ângulo é π sobre 2. É quando o ângulo é 90. É o máximo que o seno consegue chegar, né? Ou seja, o máximo que essa função vai chegar é quando o seno chegar no seu valor máximo, que é 1. Só que eu quero saber em qual tempo que isso aconteceu. Então, eu preciso saber quando que o seno de πt sobre 28 é 1. Quando que isso acontece? Aí a gente viu que isso acontece quando o ângulo que a gente tem é π sobre 2. Então, eu preciso que aqui dentro tenha o π sobre 2.
Então, vamos descobrir quando que πt sobre 28 é igual a π sobre 2. Vou isolar esse t. Jogo 28 para lá, multiplicando, e o π para cá, dividindo. Então, fica t é igual a 28π sobre 2π. Corta π com π, 28 dividido por 2 dá 14. Então, o tempo foi nas 14 horas, letra B. Agora, a questão extra, última questão, né? A gente tem o gráfico aí. E aí, a gente precisa saber o que está certo e fazer a soma das alternativas. Está falando que essa função é 2 vezes seno de x sobre 2 menos 1. O que significa isso, então? Vamos garantir, vamos conferir, né? Se a amplitude é 2 e se o período, né, vai caber aqui. Lembrando que a amplitude é quem multiplica o seno e o período, vou colocar a formulazinha aqui, A mais B seno de CX mais D. Amplitude é esse valor de B, que é quem multiplica, e o período é dado por esse C, que é 2π menos C, é o nosso período. Período. Ok? Então, vamos lá. Vamos olhar para esse gráfico e ver quem é o período dele inicialmente. Vou pegar esse ponto aqui e vou ver onde que a onda vai se repetir. Ó, ela sobe, desce, chegou nesse ponto e começou a subir de novo, então ela se repetiu. Então, daqui até aqui, ele repetiu um período. Reparem que ele andou 3π aqui e menos 1π aqui, né? Então, ele andou no total 4π. Então, com 4π se repetiu. Então, a gente pode falar que o período é 4π. Ou seja, 2π sobre C tem que dar 4π. Então, isolando C, jogando C multiplicando para lá e o 4 dividindo para cá, vai ficar 2π sobre 4π é igual a C. Π corta com π, 1 sobre 4, 2 sobre 4 dá 1 sobre 2, né? Simplificando. Então, quer dizer que a gente quer que ali dentro tenha um x meio de x, ou x sobre 2. E olha, reparem que aqui tem isso mesmo, então tudo bem. E aí, olhando para a função de baixo, para 2, a gente já consegue ver que ela está errada. Por quê? Aqui não pode ser 2, né? Porque a gente já viu que o período é 4π. Se aqui for 2, o período não vai ser 4π. Então, eu já vou tirar essa 2 aqui, gente. Nem vai precisar analisar ela mais. Vamos analisar agora lembrando que eu estou analisando se ela for seno, né? Então, eu já vou deixar como seno aqui. Se a amplitude dela é realmente 2, vamos ver o máximo que ela sobe e desce. Ela está vindo do 1 até lá no menos 4. Menos 4 não, desculpa. Menos 3. Do 1 até no menos 3. Então, ela está indo do 1 até no menos 3. Ou seja, ela está andando 4 unidades no total. E essa amplitude é o quê? É o tanto que ela sobe e desce a partir da metade da onda, lembra? Então, é 4 unidades dividido por 2. Ou seja, essa amplitude vai ser 2. Então, a gente precisa que essa função esteja multiplicada por 2. Beleza? Ok, tudo certo até agora, porque tem um multiplicado por 2 aqui. Mas, o que acontece com essa função? A gente está analisando se ela é seno. Se ela for seno, o seno de 0 é 0. Então, lá no ponto 0, tem que chegar no 0. Reparem que o 0 chega no menos 1. Ou seja, o que aconteceu com essa função? Era para ela estar lá no 0 e ela está lá no menos 1. Então, ela pegou e desceu uma unidade. Se ela desceu uma unidade, a gente tem um deslocamento vertical negativo de uma unidade. Então, vai precisar de um menos 1 aqui. E reparem que tem o menos 1 aqui. Então, daí a gente consegue garantir que a 1 está correta. Então, a 1 vai entrar na nossa soma porque ela está correta. Agora, vamos analisar as outras. O período é 4π. Realmente, já decidimos isso. Já calculamos isso. Então, ela também está correta. O período é mesmo 4π. A imagem da função é no intervalo menos 3 e 1. Vamos ver se é isso mesmo? A imagem é o valor que ela pega no y, né? Então, olha só. Olhando aqui para o y, ela vai lá do menos 1 até lá no 3. E ela vai sempre nessa faixa do menos 1 no 3. Se ela está sempre nessa faixa, é verdade que a imagem dela é do menos 1 até no 3. Logo, se é verdade também, a gente vai somar o 16 também.
Então, a nossa soma vai ser 16 mais 8 mais 1. 16 mais 8 mais 1 dá 25. Então, a soma da questão extra é 25. Então, gente, é isso. Boa S para todo mundo, boa sorte. Espero que vocês vão bem. Tchauzinho.